Cumprimentar aí também, né, Frederico, a Fernanda, a Thaís. Aguardar só mais uns 2 minutos, professor? Ou já está pronto para iniciar? Vocês quem mandam. Tá ok. Deixa eu só... Bom, acho que já podemos começar. Professor, informando ao senhor e aos demais, né, que essa palestra ela vai estar disponível durante algum tempo também no YouTube, né, para quem não puder assistir no momento. Eu queria já começando agradecer a presença aqui, mais uma vez, o prazer de poder ouvi-lo, né? Eu, em nome do professor Leonardo Francisco, nosso coordenador e também seu ex-aluno, né? O Leonardo também foi aluno do mestrado. Ele pediu desculpas porque um compromisso familiar não o permitiu estar aqui hoje. Tá? Ele ficou muito sentido realmente, mas foi algo inadiável. Mas ele pediu que eu cumprimentasse e que dissesse que as portas da FAVAG estarão sempre abertas aqui para o senhor e também para o PPGD da UniFG, né? Essa parceria aí que não se acaba, que iniciou lá atrás e continua, e se Deus quiser ainda renderá muitos frutos. Com certeza. Eu acho Isso. que, para nós, do PPGD, nada mais gratificante, né, de que tê-los como mestres em uma instituição de ensino e numa instituição com grande estima e respeito que nós temos pela FAVAG. Obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui, né, aos mestrandos aí, Frederico Alves Monteiro Pereira, Fernanda Matos Rabelo, a Thaís Vasconcelos Dantas, que intermediaram isso, né, nos procuraram aqui e permitiram que esse evento ocorresse, convidaram o professor Flávio Pedron para que pudéssemos falar um pouco na noite de hoje, tá? Desde já agradeço a eles. Professor, dado o horário, eu acho bom iniciarmos, né? Que aí o senhor deve ter alguns compromissos também, já são 7 horas e 10 minutos, praticamente 10 minutos. O professor, gente, apresentando a vocês aqui, o professor Flávio Quinaldi Pedron, ele é doutor e mestre em Direito pela UFMG, é professor adjunto do mestrado em Direito da UniFG, em Guanabi, na Bahia, professor adjunto da PUC Minas, graduação e pós-graduação, professor titular do IBMEC. Além disso, ele é autor e coautor de várias obras jurídicas, principalmente na área do processo civil. Tá? Professor, ele foi o meu professor também no mestrado, né? Tive esse enorme prazer. Além disso, ele é advogado atuante lá em Belo Horizonte, né? O escritório de advocacia Pedron, não é isso? E Associados. Dito isso, né? Acho que não há mais necessidade de alongar nas apresentações, porque o professor e tudo aquilo que ele tem de bagagem e para nos dizer na noite de hoje, né? Será suficiente para demonstrar o quanto que nos acrescenta na noite de hoje poder ouvi-lo, né? Professor Flávio, a palavra, então, é toda sua a partir desse momento. Obrigado, uma boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar e dizer, como disse antes, da alegria de encontrar e reencontrar alunos, ex-alunos, orientandas, de quem tenho enorme estima. Professor Troy, eu costumo dizer que um convite, né, feito por um aluno é uma obrigação, não é um convite, é uma intimação, e, por mim, é algo que eu sempre aceito de pronto. Então, eu só tenho a agradecer a lembrança de meu nome e, mais ainda, né, a possibilidade de falar de um tema que eu considero um tema que compõe hoje a base central, espinha dorsal das minhas pesquisas, que é pensar a interface, direito, tecnologia e, acima de tudo, né, tecnologia e processo. Portanto, falar sobre esse tema, para mim, é um tema que me deixa extremamente à vontade, me deixa extremamente em casa. Eu quero dividir a minha fala e, para quem está me assistindo, eu pediria até um favor. Eu acho que vocês têm a opção de colocar em mim aquele PIN
E, ao fazer isso, expandi a tela para acompanhar aqui os slides que eu vou estar apresentando e que complementam e justificam um pouco do argumento que eu vou estar desenvolvendo com vocês. Né? Eu não vou utilizar PowerPoint, porque, na verdade, PowerPoint fica feio se eu estou falando sobre direito e tecnologia. Então, eu vou trabalhar com uma coisa mais moderninha, que é aqui o chamado Prezi Vídeo. Bom, o que acontece aqui? Né? Meus queridos alunos me solicitaram para conversar um pouco sobre a figura do julgamento por robôs. Acho que todo mundo que acompanha as notícias não precisa ser nem formado em direito, vai verificar que há um interesse crescente do Poder Judiciário em se utilizar cada vez mais da tecnologia e, principalmente, por robôs para produzir julgamentos. Bom, por que isso? Eu ia dizer que o roteiro da minha fala passa pelo instante em que nos cabe, primeiro, pensar por que esse interesse da tecnologia, esse interesse do Poder Judiciário pela utilização de robôs como soluções decisórias. Segundo, entender um pouco da própria tecnologia, o que significa falar em julgamento por robôs. Será que realmente nós estamos distantes e esses robôs são ficção científica jurídica, ou será que eles estão entre nós? É algo tipo, perdoe a brincadeira, o trocadilho com os marcianos, né? Embora eu não acredite, Troy, em extraterrestres. Mas acredito na potencialidade desses robôs. E aí eu quero que vocês entendam como é que eles funcionam. Nós vamos, de certo modo, dissecar a lógica do algoritmo decisório utilizado por dois dos principais robôs hoje existentes perante o Poder Judiciário. Me refiro ao Victor, do Supremo Tribunal Federal, e me refiro ao Atos, do Superior Tribunal de Justiça. E, na sequência, eu quero pensar problemas, já que eu começo a minha fala sobre soluções, eu quero pensar problemas que esses robôs podem nos trazer. Ou seja, não é só maravilha. Eu vou mudar um pouco o tom das minhas falas tradicionais, meus queridos ouvintes, porque, de certo modo, eu sou acusado de ser alguém fóbico com a tecnologia. Já ouvi da boca de um professor carioca que eu era um negacionista tecnológico porque eu falava mal da tecnologia. Bom, observem, eu amo tecnologia. Né? Então, acho que esse argumento é um argumento um tanto quanto injusto, ou talvez um argumento ad hominem. Né? Você não tem como atacar a ideia, você ataca a pessoa e diz, não, ele é fóbico, ele não gosta de tecnologia. Não, eu sou um entusiasta da tecnologia. Eu busco sempre ter o equipamento mais atualizado, o celular mais novo e até o carro que conversa com o telefone celular. É uma coisa muito estranha, digamos assim, mas eu costumo brincar que, como meu carro é oriental, ele conversa muito bem com o meu celular, que é oriental. E eu acho que existe até uma relação entre ambas, a montadora de veículo e a responsável pela tecnologia do celular. Né? Por isso, brincadeira à parte, vamos lá. Eu quero chamar a atenção de vocês, primeiro, para uma ideia. A ideia é a seguinte: há uma crença, talvez mais uma expectativa do que realmente uma realidade, de que robôs podem ser capazes de resolver, ou pelo menos ajudar a resolver, a chamada crise do judiciário brasileiro. Antes, a gente precisa entender um pouco o que significa essa crise. E aí eu quero trazer um dado muito curioso. O judiciário brasileiro sempre esteve em crise. O judiciário brasileiro é talvez uma das pessoas mais reclamonas que nós vamos encontrar. E por isso ele nunca está satisfeito. Nós vamos perceber que o Supremo Tribunal Federal, que é criado com a nossa primeira Constituição republicana, lá
na virada do século XIX para o século XX, ele já nasce reclamando da crise. E aí, pasmem, o primeiro registro na história do judiciário brasileiro sobre a ideia de crise aparece numa fala em um voto do ministro Pedro Lessa, ministro mineiro da cidade do Cerro, do norte de Minas, que em 1910, Pedro Lessa já adverte que o Supremo Tribunal Federal vai parar. E isso, diz Pedro Lessa, porque o Supremo tem 910 processos ano para julgar. 910 processos ano. Guardem esse número. E o ministro Pedro Lessa diz: a gente não consegue trabalhar com esse volume de serviço. E, consequentemente, de 1910 para 3 anos depois, o ministro Guimarães Natal, também em um voto, ele diz: o Supremo já recebe 2.136 processos ano. Observem o salto, que não é aqui uma mera progressão aritmética. E mais um pouco, 1926, o ministro Epitácio Pessoa já diz: o Supremo precisa resolver a crise, e à época do ministro Epitácio Pessoa, o Supremo recebia 6.780 processos ano. 6.780 processos ano. E aí a gente olha e pensa assim: nossa, que coisa! 6.780 é muito serviço. Mas olha que coisa curiosa. Hoje, a média de distribuição para um gabinete no Supremo Tribunal Federal varia de 1.100 a 1.900 processos mês. Então, um ministro do Supremo Tribunal Federal recebe em torno de 1.100 a 1.900 processos mês. E aqui eu estou fazendo essa média contando janeiro a dezembro. Eu estou descontando os períodos de férias do tribunal, né? E o recorde decisório do Supremo Tribunal Federal é marcado em julho de 2015 pelo gabinete do ministro Luiz Roberto Barroso, que proferiu naquele mês 2.100 decisões. 2.100 decisões foram julgadas em um único mês. E aqui nós estamos falando de Supremo Tribunal Federal. Se a gente vem para a nível de Brasil, esses são os dados do Justiça em Número de 2020, né? Nós temos no Brasil a entrada de 30 milhões de processos ano. 30 milhões de processos ano chegam ao país e, como consequência, o judiciário não dá conta realmente de julgá-los, fica uma média excedente de 77 milhões de processos pendentes para julgamento. Bom, é isso que o judiciário chama de crise. É a incapacidade de, através do seu funcionamento regular, ele julgar todos os casos que entram. Qual é o resultado? Há um congestionamento e o número de processos vão ficando para trás. Isso afeta sensivelmente o tempo, duração de um processo no sistema brasileiro. Observem aqui, a gente vai ter, então, aqui uma realidade de um tempo médio de processos de conhecimento e de execução, tanto no judiciário comum, no procedimento comum, quanto nos juizados especiais. E aí a gente chega a um ranking, agora dando nome aos bois, onde a gente consegue visualizar quem são os tribunais mais ágeis e os tribunais mais lentos. E nessa lógica, observem aqui, há uma média de duração de 3 anos e 7 meses para um procedimento no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, tão logo esse procedimento finde, a gente passa para a etapa recursal e, no segundo grau, esse procedimento vai durar mais 8 meses em média. De novo, alguns tribunais mais, alguns tribunais menos, né? Dados do ano passado do CNJ, dados oficiais aqui.
Agora, comparativamente com o resto do mundo, olha que coisa curiosa. O Brasil apresenta um número assustador de litigiosidade. Esses são dados do Banco Mundial, também do ano passado. O Banco Mundial informa que, na Alemanha, em 2020, ingressaram 241 mil demandas, enquanto no Brasil, 28.990.000. Isso aqui faz com que, no caso brasileiro, a gente tenha um processo a cada 2,8 habitantes. Ou seja, se a gente arredondar, a cada 3 brasileiros existe uma demanda. Comparativamente com o resto do mundo, isso é assustador. E aí a gente pensa assim, o Brasil tem realmente mais processos que o resto do mundo. Não, talvez no somatório total, mas tudo depende de como a gente, então, administra isso. Colocando num outro gráfico, que eu quero mostrar para vocês, olha que coisa interessante. O Brasil é, segundo o Banco Mundial, o pior país do mundo em gestão judiciária. O segundo lugar é a Itália, e a Itália é pelo menos 3 vezes mais rápida do que o Brasil. Mas a gente tem uma contraprestação. O gasto com a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, observem, supera e muito o gasto que os outros países têm com o mesmo poder. Se a gente colocar num outro gráfico, vocês vão ver como a coisa é estranha. O orçamento do judiciário brasileiro é 4, 5 vezes maior do que o do resto do mundo, né? E a gente tem esse resultado de judiciário, né? Ou seja, se coloca em xeque a capacidade do próprio judiciário, de maneira regular, resolver o problema. Por isso, alguns, inclusive o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, do CNJ, alerta: o Poder Judiciário precisa se modernizar. E, por isso, a tecnologia é algo que aparece para nós de maneira tão sedutora para lidar com a crise do Poder Judiciário. E aí eu quero chegar num ponto extremamente interessante, né? Hoje, o Supremo Tribunal Federal, através do robô Vitor, e alguém brinca e diz que o Vitor, na verdade, é o 12º ministro do Supremo Tribunal Federal, e o é. Thaís, eu posso provar. Olha, esses dados do CNJ referentes ao cálculo do ano passado. O ministro-presidente não é o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux está aqui, ó. E o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal julgou em 2020 4.782 processos monocraticamente. Isso significa que, na verdade, hoje, todos os processos que são distribuídos para o Supremo Tribunal Federal, vindo da segunda para a terceira instância, ou da própria terceira para a segunda, antes de ir para o relator, para o ministro relator, ele vai parar na presidência. Por que ele vai ser julgado pelo ministro Luiz Fux? Não, porque ele vai ser julgado por uma máquina. Ele vai ser julgado por um algoritmo, alterações, inclusive, regimentais, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça dos nossos últimos 2 anos. Com isso, o Supremo Tribunal Federal, hoje, através dessa estrutura, julga aqui 93% de todos os processos que passam pelo tribunal, produzindo, então, decisões monocráticas. Qual é o resultado matemático? Olha só, um recurso extraordinário tem uma taxa de êxito de 3,3% apenas. 3,3% apenas. Nós estamos falando aqui de quase 500 mil recursos extraordinários sendo distribuídos ao Supremo Tribunal Federal ano e apenas, olha só, de novo, 3,3% desses processos terão sucesso.
A grande maioria, na verdade, nem terá o mérito analisado. Serão inadmitidos por essa máquina, por esse algoritmo, e aí nós vamos assistir, a partir, principalmente, de 2019 em diante, uma redução na taxa de congestionamento do Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa interessante agora. De 2019, 2020, 2021, o Supremo tem conseguido acabar com aquele estoque. Ele tem baixado mais processos que chegam ao tribunal. E, com isso, observem, está caindo os índices de congestionamento no Supremo Tribunal Federal. Eles estão caindo de tal forma, Fred, que o Supremo Tribunal Federal alega que talvez em 2028 não tenha mais estoque. O que entrar naquele ano será julgado naquele ano. E o Supremo vai conseguir o tão almejado sonho da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é não ter estoque. Não ter estoque. Chegou tantos casos, julgam-se tantos casos. Ah, mas isso é só do Supremo Tribunal Federal? Olha só, a curva do STJ também está baixando. Cada vez mais o STJ está diminuindo o seu coeficiente de recursos, né? E, consequentemente, lidando com um número cada vez menor de processos. Mas isso tem uma razão. Observem o orçamento do STJ e o investimento do STJ em tecnologia. O STJ é o tribunal hoje que mais investe em tecnologia, tirando do seu orçamento o pagamento da folha de pessoal, ministros, assessores, servidores. O STJ emprega 70% em tecnologia. Tá? E tecnologia significa o quê? Tecnologia significa robôs, né? Só que aí eu entro na segunda parte da minha fala. Quando a gente pensa em robôs, normalmente eu acho que vocês pensam isso, né? Vocês vão imaginar o simpático R2-D2 da série Guerra nas Estrelas. Vocês vão imaginar aqui um Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, ou no Exterminador de Recursos, melhor dizendo, o Visão dos Vingadores e tantas outras figuras variáveis que permeiam a ficção científica. Bom, meus queridos alunos sabem que o nosso TPGD tem uma tradição de sempre dialogar com a literatura, e eu quero trazer aqui o primeiro registro no qual Hollywood olha para a inteligência artificial e transforma a inteligência artificial em um personagem. Diga-se de passagem, quando a gente fala em inteligência artificial, a ideia de uma máquina processando informações começa em 1950 com Alan Turing, aquele que, inclusive, é aqui retratado numa cinebiografia chamada O Jogo da Imitação. Mas, em 1968, Stanley Kubrick adapta um livro, na verdade, um conto, de Arthur C. Clarke, um dos maiores nomes da ficção científica, ao lado, por exemplo, de Frank Herbert, de Duna, e esse conto é o conto A Sentinela. E esse conto dá origem ao filme, famoso filme 2001, Odisseia no Espaço, onde o personagem principal é o robô, HAL, né? O HAL 9000 é aqui o personagem principal. E tem um ponto. A primeira vez que Hollywood faz menção à inteligência artificial, não quero dar spoilers para quem não assistiu, mas quem não assistiu, esse filme está disponibilizado lá no Netflix, sugiro que assistam. A história não termina bem para o ser humano. Não termina bem para o ser humano. A máquina não é tão sociável, nem tão generosa com os seres humanos, né? E isso talvez possa ser um alerta do futuro, vamos colocar assim. Aliás, né, o próprio Arthur C. Clarke, ele tem um conjunto de leis na ficção científica e na filosofia da ciência que se comparam aqui às leis de Newton, porque tem se tornado verdade. A primeira lei de Clarke nos diz o seguinte: qualquer
grande e notório pesquisador que disser que, sob o ponto de vista da tecnologia, algo não pode ser feito, ele está errado, dirá Clark. Só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. E a tecnologia vai nos mostrar que nós estamos equivocados. Em 1965, um sujeito chamado Gordon Moore cria a chamada Lei de Moore, no qual ele quantifica o avanço tecnológico da humanidade. E ele diz que a cada 2 anos a humanidade estaria reconstruindo do zero toda a parcela de conhecimento que ela já havia desenvolvido até então. Hoje, estima-se que Moore está errado. Bastam 15 meses para que toda essa transformação tecnológica aconteça. Observem, a cada 15 meses existe uma nova versão de um iPhone e cada vez mais poderoso. Aliás, olha que coisa bizarra, né? Olha que coisa bizarra. Em 1997, uma empresa de tecnologia norte-americana criou aquilo que era o computador mais poderoso da história da humanidade. Esse computador ele pesava algo em torno de 300 toneladas e ocupava o tamanho de 4 quadras de tênis. Tá? Esse computador, entretanto, ele não tem a capacidade de processamento que o iPhone 5 tinha. 5, tá? Ou seja, olha quanto isso já ficou para trás e olha quanto, né, houve de perda do ponto de vista econômica aqui com relação ao emprego dessa tecnologia. Só para vocês terem uma ideia de como é a coisa, quão brutal é ter aqui essa tecnologia. Hoje, a grande briga no cenário tecnológico é a capacidade de superar a barreira da chamada IA fraca e caminhar para a barreira da IA forte. Qual é o ponto? Não existe no mundo, hoje ainda, qualquer tecnologia que se compare à chamada IA forte. Tudo que nós temos são IAs fracas, inteligências artificiais fracas, ou também chamada de estreitas. Qual é a diferença fundamental? Né? A IA fraca é um algoritmo capaz de ser programado para fazer uma tarefa. A IA forte já teria uma capacidade cognitiva maior com relação ao seu ambiente. A IA forte seria aqui o R2-D2, ou C3PO, ou qualquer outro personagem retratado, né? Aquele robozinho do desenho da Disney. Eu tenho até ele. O Wall-E seria uma modalidade de IA forte. Mas, enfim, nós estamos ainda longe do Wall-E. O que nós temos são IAs fracas. Então, o algoritmo do Waze, o algoritmo da Netflix, ao te sugerir um filme, o algoritmo da Spotify, ao dizer, olha, você ouviu tal música, você vai gostar dessa banda, desse cantor, ou alguma coisa do gênero, é uma IA fraca. E a gente está permeado por IAs fracas, na verdade, no nosso ambiente. Qual é o grande ponto? Né? Uma IA fraca, para que ela seja programada, ela precisa, antes de tudo, de uma quantidade de informação absurdamente grande. Principalmente se ela vai fazer uso de uma metodologia, de uma técnica de engenharia de software conhecida como a técnica das redes neurais, que é talvez a IA fraca mais popular, embora com um alto custo de desenvolvimento. Por que isso é interessante? As redes neurais simulam o processo cognitivo do cérebro humano. Ela trabalha com a mesma lógica que os neurônios do nosso cérebro trabalham. E, por isso, aprendem de uma maneira muito similar como nós, seres humanos,
aprendemos. O que me conduz, então, a um terceiro ponto da minha fala, que é pensar aqui, de maneira técnica, como as máquinas conhecem, aprendem as coisas. Mas, se elas pensam de maneira similar a nós, a gente tem que pensar, então, como nós aprendemos, né? Essa aqui é uma foto já antiga da minha menininha, a Isadora, e de um dos nossos filhotes peludos. Essa aqui é a Caxi. Isadora aprendendo a falar, se posicionando no mundo, ela vai aprender o que é um cachorro, o que é um cavalo, o que é um carro. Como é que ela faz isso? Coletando experiências. E mais, experiências através de um aprendizado guiado. A Isadora apontava para um bicho e dizia au, au. E eu, minha esposa, os avós dela, ou a corrigiam, ou confirmavam o raciocínio dela e diziam, isso é um au, au. Muito bem, filha. Durante muito tempo, um dos nossos cachorros, que não está na foto, o Freud, a Isadora achava que o Freud era um gato. Ela apontava para o Freud e dizia, gato. E a gente dizia, não, filha, Freud não é um gato, o Freud é um cachorro. E ela ficava assim, um tanto quanto relutante, ela apontava para outros gatos e a gente dizia, exato, esses são gatos. E ela voltava para o Freud e dizia, gato. Não, filha, o Freud não é um gato. E ela foi, na base da tentativa e erro, sendo ensinada para reconhecer um cachorro e reconhecer um gato e saber diferenciar uma coisa da outra. A máquina, percebam, trabalha de uma maneira parecida. Só que para que a máquina saiba o que é um cachorro, eu tenho que alimentar a máquina de um universo de fotos de cachorro. E, a partir desse universo de fotos de cachorro, a máquina vai desenvolver um padrão. Só tem um problema. Às vezes, o padrão que uma rede neural é capaz de desenvolver pode ser um padrão que apresente vícios. O que significa dizer que, sim, para uma máquina é muito difícil, já que ela não tem a visão tridimensional que nós temos, separar o que é um chihuahua de um muffin. Porque, na grande maioria das vezes, ela vai desenvolver um critério de classificação. E essa classificação, no caso das máquinas, diferente de nós seres humanos, pode ser da forma mais aleatória, estranha e absurda possível. Portanto, a máquina pode padecer de um problema de erro de programação no momento em que ela define a sua classificação. E por que isso acontece? Porque toda a lógica do sistema de redes neurais é baseado na criação de uma camada oculta, uma verdadeira caixa preta, que só mais recentemente os especialistas em tecnologia estão sendo capazes de desvendar. E é essa camada oculta onde a máquina vai, a partir de um conjunto de imagens, um conjunto de experiências, um conjunto de informações, classificar e desenvolver, então, o seu padrão para tomada de decisão. Essa câmara oculta ela vai existir em qualquer algoritmo que trabalhe com, consequentemente, a lógica das redes neurais. É por isso, se eu pegar o meu Spotify do meu telefone, vocês vão ver uma coisa muito curiosa. Né? Ele vai chegar na conclusão de que eu escuto muito Beatles. Isso é fato. Eu nem tinha noção do número de 4.800 e poucas horas de que, nesse ano, eu ouvi só de Beatles. Né? E aí ele conclui o seguinte, bom, o Pedrão gosta de Beatles, se ele gosta de Beatles, eu vou sugerir evidências do Chitãozinho e Chororó, e eu acho que ele vai gostar. Esse algoritmo chegou nessa conclusão bizarra de que, se eu gosto de Let It Be, eu vou gostar de evidências. Não vou. Não vou, adianto? Não vou.
Não sou um fã de música sertaneja. Respeito quem gosta, mas eu não gosto, né? Eu não escuto. Enfim, mas o algoritmo ele foi treinado para observar padrões e aí ele vai dizer que há uma similitude num número, sei lá, de quantas milhões de pessoas que gostam de Beatles e gostam de música sertaneja, então ele me joga nessa vala comum. Ele me coloca no mesmo saco, sem observar outros elementos que, eu ouvi Beatles, mas eu estava ouvindo Metallica também. E, bom, aí esse dado não cruza. Se esse dado não cruza, essa camada escondida o ignora. Simplesmente o ignora. E passa por cima desses dados. Dessa forma, quando a gente está lidando com a tecnologia, observem, por exemplo, aqui, como é que o Watson, da IBM, define o que é um gato. Define o que é um gato. Ele olha para uma imagem e chega numa conclusão curiosa. Orelhas pontudas, pelo bigode garra. Bom, então você é um gato. Percebam que pelo bigode garra, talvez possa ser um gato, mas pode ser um tigre de bengala, pode ser uma onça pintada ou uma série de outros felinos. A máquina não consegue fazer essa definição, a menos que ela seja abastecida também por um número extremamente alto de outros animais que tenham bigode, garra, enfim, né? E é um produto de tentativa e erro. Nós testamos a máquina o tempo inteiro, né? Às vezes, sem nem perceber. Quando usamos e respondemos algumas imagens daqueles CAPTCHA que perguntam se nós somos ou não um ser humano, nós estamos testando a máquina e ensinando para a máquina o que é um semáforo, o que é uma colina, o que é um táxi ou coisas do gênero. E a máquina está nesse processo de aprendizado. Bom, quando nós lidamos com as redes neurais, então, nós lidamos com vantagens e desvantagens. Primeira vantagem, a rede neural, comparada com as outras técnicas de engenharia de software, tem uma qualidade superior e um nível de acerto superior. O Waze, às vezes, nos joga numa roubada, mas ele tem uma capacidade de selecionar o melhor trajeto para nós, na grande maioria das vezes, das tentativas. A máquina, usando redes neurais, ela é capaz de autoaprendizado. Ela preenche lacunas e busca identidades e agrupamentos onde muitas vezes nós, seres humanos, não somos capazes de enxergar. A rede neural é altamente adaptável. Mas quais são os problemas? Treinamento demorado. Precisa de muita tentativa e erro. Precisa de muita informação. Não é à toa que a utilização de redes neurais só explodiu, porque, a partir de 2014, nós passamos a ter a nossa vida e um volume de produção de dados tão absurdo que gera o chamado Big Data exposto dentro da internet. A popularização de redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, sei lá, e até outras, geram aqui um volume de informação absurdo, né? Um volume de informação absurdo. Horas e horas e horas de um vídeo do YouTube são carregados a cada minuto no mundo, né? Uma quantidade absurda de buscas feitas no motor de indexação do Google acontece a cada segundo. Acontece a cada segundo. E, com isso, nós estamos tendo essa grande massa de informações. Mas olha que coisa interessante. O Brasil é o país número 1 do mundo em Big Data jurídico. Nós somos o primeiro país do mundo a avançar no processo eletrônico. Nós somos o primeiro país do mundo a ter o nosso diário oficial 100% digital e, consequentemente, uma enorme massa de informação jurídica disponibilizada. Até hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos não terminou de digitalizar o seu arquivo de decisões. E isso é significativo, né? Por que isso é significativo? Empresas de tecnologia do mundo todo
estão usando o Brasil como seu celeiro de teste. Empresas da Europa, dos Estados Unidos ou mesmo da China estão vindo para o Brasil para fazer testes usando esse aparato tecnológico, usando essa massa de informação digital que nós temos aqui. Né? Experimentem, por exemplo, um portal jurídico, Jus Brasil, a quantidade de informação digitalizada disponível naquele site jurídico aqui. Né? Olha só que coisa interessante. Isso fez com que o Brasil saísse na frente. Sim, saímos na frente dos Estados Unidos em termos de tecnologia de software jurídico, em termos de utilização de inteligência artificial. E aí, olha que coisa interessante. Como as empresas de tecnologia do mundo resolveram mostrar os seus produtos, fazendo um acordo com o judiciário, oferecendo gratuitamente para o judiciário os testes da sua tecnologia para, num outro momento, isso ser vendido. A tecnologia do ministro Vitor, e eu já estou chamando o algoritmo de ministro, é, sim, uma tecnologia que o Supremo recebe gratuitamente para testar, para desenvolver. Para se resolver o problema do Supremo, depois essa empresa de tecnologia vai vender isso lá fora. E vai vender a um preço considerável. Desse modo, observem aqui, nós vamos desenvolver. Em 2014, o STJ vai ser o primeiro tribunal do Brasil a buscar um mecanismo de automação da sua triagem. Eu não estou nem falando em inteligência artificial, não, Thaís. Eu não estou nem falando em inteligência artificial. É um mecanismo simplesmente de organização da informação. Esse mecanismo nem nome tinha. Naquela época, nem nome tinha. E esse mecanismo ele já era capaz de identificar se um recurso especial atendia ou não atendia as súmulas 5 e 7 do próprio STJ, a súmula 182, se havia ou não feito pré-questionamento, se o recurso estava ou não dentro do prazo e, portanto, seria tempestivo, se ocorreu ou não ocorreu o pagamento das custas, se o advogado que assina a petição recursal tinha ou não tinha procuração ou subestabelecimento nos autos, se aquela matéria já havia sido julgada ou não pelo tribunal, entre outras questões. Entre outras questões. Bom, 2014 é o protótipo. 2019, o robô Atos entra em cena. E aí a curva começa a descer na quantidade de estoques do STJ. O ministro Atos tem o seu nome batizado aqui no processualista e ministro Atos de Gusmão Carneiro. Né? O que o Atos faz? Tudo aquilo que o software de 2014 fazia, mas o Atos é capaz de identificar precedentes qualificados. O Atos é capaz agora de agrupar não o que já foi julgado, mas o que está no estoque da prateleira do STJ e tem similaridade, para que, quando aquela tese for julgada, o Atos elimine centenas, milhares de recursos extraordinários na estrutura do STJ. Portanto, o Atos não apenas potencializa a triagem, mas se mostra uma ferramenta extremamente útil para o julgamento do agrupamento de teses. O Atos não decide. O Atos não decide, mas ele traz aqui para os ministros dados acerca de quais são, então, os temas que estão sendo discutidos com maior recorribilidade no tribunal. E o Atos trabalha de uma forma tão interessante que ele trabalha com a capacidade de processar a linguagem humana. Ele não trabalha só com leitura de imagens, ele lê palavras. E ele não lê palavras apenas na literalidade. O Atos é capaz de buscar o contexto em que aqueles termos estão sendo trabalhados. Então, se você diz, por exemplo, né, que você caminhava na praia ao fim da tarde, o Atos sabe que essa frase é sinônimo de que você caminhava na orla marítima ao crepúsculo.
Então, ele já lida com sinônimos. Ele não tem mais a necessidade da literalidade. Ele consegue agrupar os temas, não porque aquelas palavras aparecem, mas porque o sentido da discussão é comum em todo isso. Resultado, ele é altamente eficiente. Mas aí, o Atos está passando por uma versão. E o Atos 2.0 se chama hoje Sócrates. E aí o Sócrates, ele é mais audacioso. O Sócrates é o Atos aprimorado. Ele já consegue indicar de maneira automática para o ministro se as condições de cabimento daquele recurso foram ou não apresentados, qual foi a suposta norma infraconstitucional violada, se existe ou não existe divergência jurisprudencial sobre aquela matéria, se tem ou quais são os paradigmas citados e se eles correspondem adequadamente a paradigmas representativos da controvérsia. O Atos abre um universo totalmente diferente. Bom, essa aqui, ó, é uma tela já do Atos, em que ele vai apresentar para o ministro a proposta de decisão. E aí o ministro vai confirmar ou não confirmar a proposta de decisão. O Sócrates, então, já vai ser uma mecânica que pretende redigir a decisão, ainda funcionando sob supervisão humana, mas ele já vai ter agora a minuta do voto do ministro como sugestão para ele, né? E aí observe quanto de conteúdo decisório esse algoritmo vai ser capaz de produzir, porque o ministro vai embora para casa. Sócrates está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive durante feriado. E aí a gente vai ter uma potencialidade de decisão, porque o ministro ele vai só conferir o que a máquina faz. Mas aqui a gente tem um problema muito sério, porque nós, seres humanos, somos seres tendentes ao menor esforço. E a partir do momento em que a máquina já nos dá uma decisão, nos coloca numa zona de conforto, onde a gente pensa assim, a decisão da máquina não foi a melhor, né? Mas, só esse caso, que ela pode ter errado, azar. Coitado dos litigantes, mas, azar. Eu estou com preguiça de eu ter que redigir o acordo. Gente, vocês conhecem uma quantidade de gente que morre de preguiça de digitar no WhatsApp depois que o recurso de gravar áudio foi feito. O povo parou de aprender a digitar e fica só mandando mensagem. Por quê? Porque é mais prático. Agora, imagina, ter um algoritmo que simula a sua voz e manda mensagem para você quando você não está a fim de conversar com a pessoa. Olha que coisa maravilhosa. É mais ou menos isso que o Sócrates vai estar entregando para o ministro. Ele vai estar respondendo aquilo que ele não está a fim de fazer. Mas qual é o maior risco? E aí eu caminho para a parte de encerramento da minha fala. Erros que a máquina pode produzir em termos de julgamento e como esses erros podem afetar não só o jurisdicionado, mas imagina que nós estamos falando em tribunais, Supremo Tribunal Federal, o STJ, que são capazes de produzir precedentes, e precedentes que vão ser, então, observados pelos tribunais de segundo grau e pelos juízos de primeiro grau. Olha o problema. Qual é o ponto? Há quem ache que nós, seres humanos, né, por termos uma inteligência limitada, somos menos propensos a acertar que a máquina. Bom, realmente, o professor Daniel Kahneman e o professor Amos Tversky, dois pesquisadores de Israel no campo da psicologia cognitiva, fizeram descobertas extremamente importantes sobre como nós pensamos. E Kahneman e Tversky descobriram que o ser humano ele é dotado. Isso é uma característica nossa dos chamados enviesamentos cognitivos. Nós somos seres de preconceito.
para usar uma outra linguagem. Nós somos capazes de julgar instantaneamente, sem a atribuição de um nível mais cuidadoso de racionalidade. Eles observam que nós temos, então, dois sistemas. Um sistema 1, que pensa super rápido e instintivo, e um sistema 2, mais lento e analítico. Observem aqui o nosso sistema 1 e 2 funcionando. Preste atenção nessa imagem. Bom, se você olhou e achou que a moça estava de bunda de fora, esse foi o seu sistema 1 te enganando. Esse sistema 1, ele é um sistema absolutamente animal. Animal mesmo, ou seja, primitivo. Ele não é ruim. Nós precisamos do sistema 1. O sistema 1 é que lida com os nossos impulsos emergenciais, os nossos reflexos, as nossas habilidades de fazer as coisas sem pensar. Se não fosse o sistema 1, nós não dirigiríamos um veículo, nós não tocaríamos um instrumento musical, nós não seríamos capazes de amarrar o cadastro dos nossos tênis, porque a gente precisa desse sistema que trabalha super rápido, automático, a ponto da gente nem perceber que a gente está fazendo determinada coisa, mas de uma maneira extremamente interessante. O sistema 1 tem um gasto energético, calórico, muito menor do que o sistema 2. Se nós fôssemos seres 100% racional, nós gastaríamos tanta energia para o nosso cérebro funcionar, que a gente não teria condição de sobreviver. Ou a gente precisaria de um nível de alimentação simplesmente absurdo. Esse sistema analítico, ele é usado, então, só de vez em quando. Ou seja, diferente do que os autores do iluminismo pensaram, nós não somos tão inteligentes assim ou tão racionais assim, né? E isso acontece o tempo inteiro. O ser humano lida e transita, ora com pensamentos produzidos pelo sistema 1, ora com pensamentos produzidos pelo sistema 2. E aí vem o ponto interessante. Ué, então a máquina não padeceria desses problemas. Por quê? Esses raciocínios errados conduzidos pelo sistema 1, chamados de enviesamentos cognitivos, estão presentes no julgamento por máquinas. Né? Esse é um texto onde eu trabalho essa discussão, inclusive com o olhar da tecnologia, se alguém quiser, como sugestão de leitura, se aprofundar mais no tema, e vocês vão perceber a inteligência artificial herda os vieses cognitivos de nós, seres humanos. Os erros de programação são reproduzidos pela máquina. Olha alguns exemplos curiosos. O Watson, da IBM, talvez a maior estrutura de inteligência artificial, não sabe separar um lobo de um husky siberiano. Ele só consegue identificar o que é um husky do que é, consequentemente, um lobo. Pasmem, diz ele, se eu tiver neve na foto. Para Watson, é simples. Neve. Se tem neve, é um lobo. Se não tem neve, é um cachorro. Você vai dizer o seguinte, mas um computador caro desse, ele não consegue fazer esse nível de raciocínio? Não. Olha outra coisa curiosa. O Watson não sabe se esse Lulu da Pomerânia é um peixe ou ele é um cachorro. E diversas vezes ele errou. Ele chegou a virar e dizer, olha, é um peixe, porque está na areia. Ora, se está na areia, é peixe. Esse é o nível de problema que as máquinas, por conta daquela camada interna das redes neurais, pode produzir de erros decisórios. E eu estou falando de uma coisa simples, entre saber o que é um cachorro e um peixe. Imaginem em qual norma escolher para julgar os nossos casos. E, portanto, isso exige cuidado. Cuidado principalmente por quê? Para que não haja perpetuação de preconceitos, principalmente no conteúdo decisório.
Uma pesquisadora do MIT, a Joy Buolamwini, trouxe para nós um caso extremamente curioso. A Joy, ela é uma pesquisadora na área de TI, fazendo o seu mestrado no MIT, e ela desenvolve um aplicativo, um espelho inteligente. Olha que coisa interessante. Segundo ela, esse espelho inteligente permitiria que a pessoa chegasse na frente do espelho e esse espelho pudesse, por exemplo, sugerir uma cor de batom para aquele dia, te mostrar como você ficaria se você alterasse a cor do seu cabelo ou mudasse o corte ou o penteado, etc, etc, etc. Só que no caso da Joy, e ela quem programou o espelho, a Joy descobriu que pelo fato dela ser negra, o espelho não havia. Ela era invisível. Ela era invisível para o espelho. Porque, de alguma forma, o espelho não reconhecia. As pessoas negras, talvez pelo número de fotos inferiores de negros alimentados no seu banco de dados, mas, enfim, fato. Algoritmos de reconhecimento facial têm se mostrado extremamente preconceituosos. Um algoritmo recente que se tornou famoso, o Despixelize, para consertar fotos distorcidas, fez isso aqui, ó, com um célebre político norte-americano. Pegou a foto do Barack Obama e transformou o Barack Obama nesse cidadão. E aí vocês podem pensar o seguinte, mas esse era um software de brincadeira, isso não tem grandes consequências. Pois é, mas olha só que coisa complicada. Existe no sistema norte-americano um algoritmo que está, inclusive, em vias de ser proibido, chamado COMPASS, que é utilizado pelo judiciário norte-americano para avaliar o índice de continuidade na delinquência de criminosos norte-americanos e, consequentemente, se eles devem ou não receber liberdade condicional. Olha que coisa curiosa. Por crimes mais graves, pessoas brancas recebiam um índice de periculosidade menor que pessoas negras. E, portanto, o algoritmo tendia a manter encarcerado negros e latinos e soltar brancos caucasianos, mesmo que os atos penais, os crimes cometidos por esses brancos caucasianos fossem muito mais graves. Então, a máquina pode ser complicada. Precisamos pensar como nós vamos trabalhar. A questão é, o COMPASS está aí, o Atos, o Vitor estão aí. Ninguém vai fazer com que eles sejam abandonados e erradicados. O judiciário não quer abrir mão da tecnologia mais, mas a grande questão é, eles precisam ser melhor testados, vigiados, aperfeiçoados. Há uma necessidade do algoritmo ser melhor conhecido pelo Ministério Público, pela OAB, pela Defensoria Pública, para avaliação das suas consequências, da sua programação, do seu upgrade, do seu funcionamento. Não é mais simplesmente uma questão do judiciário dizer vou utilizar o Victor. Toda a comunidade jurídica tem direito de entender como o Victor funciona, para que haja essa fiscalidade como elemento necessário. Só assim, problemas como o problema do COMPASS podem ser auditados, verificados, analisados e até mesmo, se for o caso, o algoritmo substituído por outro algoritmo com maior índice de acerto e uma menor carga de enviesamento. Enviesamento sempre vai ter. Lidar com a decisão por máquinas exigirá de nós uma vigilância constante. E mais, exigirá de nós saber, entender como elas funcionam. Não é um problema simplesmente do judiciário. Se você quer que o seu recurso seja admitido, você hoje tem que saber como esses algoritmos calculam, avaliam
tomam as suas decisões para saber como você consegue eventualmente escapar. Desconhecer a tecnologia vai colocar o profissional jurídico em vias de extinção. Em vias de extinção. Então, muito cuidado. Isso gera um problema também. Problema, né, que nós, no meu grupo de pesquisa, o CAJU da UniFG, tanto denunciamos, que é uma desarmonia entre litigantes. Ora, quem vai ser aquele que domina o algoritmo? O grande litigante, o litigante habitual, que está ali recorrentemente. Inclusive, esse litigante, hoje, está procurando empresas para desenvolver o seu próprio algoritmo para trabalhar com análise preditiva e saber como o juiz A ou o juiz B eventualmente decide. Então, a briga da advocacia vai ser uma briga diferente. Vai ser uma briga diferente. E, portanto, a gente não pode mais ficar alheio. A gente não pode mais achar, como eu iniciei a minha fala, que esses algoritmos são ficção. Não, eles estão aqui e eles têm problema. E, portanto, a gente precisa nos adaptar ou caminhar para a extinção, como os dinossauros. Não é mais uma opção, meus caros, não é mais uma opção, é, consequentemente, uma realidade. A tecnologia chegou para ficar, quer a gente queira, quer não, e a gente precisa aprender a lidar com essa tecnologia. Porque alguns podem pensar o seguinte: ah, mas isso é lá no Tribunal Superior. Não, não. Isso está sendo trazido para os tribunais de segundo grau, para o primeiro grau, e, consequentemente, já já, todo gabinete vai ter aqui um algoritmo em funcionamento. Pensem nisso. E, bom, para quem quiser conhecer um pouco mais da tecnologia, fica aqui uma segunda indicação de leitura, uma obra que eu participei exatamente trabalhando essa discussão da tecnologia, posso ampliar aqui, e também um outro livro do qual eu participo, fazendo aqui uma análise de como essa tecnologia ela vai afetar o nosso direito processual, a nossa teoria do processo. Meus caríssimos e caríssimas, muitíssimo obrigado, né? Deixo aqui o meu contato para vocês. Quem quiser saber mais sobre direito, tecnologia, fica à vontade para me acompanhar nas redes sociais. Eu estou sempre postando conteúdo acerca dessas questões. Muito, muito obrigado, Troy, Fernanda, Fred, Thaís e todos os demais da FAVAG por esse convite para poder conversar um pouquinho sobre esse tema que, para mim, é um tema extremamente instigante. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Nós que agradecemos. Extremamente rica e interessante essa fala. Eu vou deixar para tecer algumas considerações depois, mas eu gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer a Fernanda, a Thaís e ao Frederico, e abrir palavra para eles, né, caso queiram, nesse momento, falar algo, tecer alguma consideração. Pode o microfone, deixa eu... Isso. E só um instante, aos demais aí que estão nos assistindo, se tiverem alguma pergunta para o professor, podem lançar aqui no chat, tá ok? Que aí nós repassaremos para ele. A palavra é sua, Fernanda. Professor, primeiramente, quero agradecer pela honra, o senhor sempre tão disponível com seus orientandos e alunos, e compartilhando conosco tanto conhecimento. Estamos muito gratos a isso. Eu sou suspeita para falar, sou orientanda do professor Pedron, sempre tão inteligente. Só mesmo fazer comentário, como o senhor falou, do CAJU, né? No CAJU, nós, semestre passado, se não me engano, discutimos sobre essa inteligência artificial e, através do livro, né, que nós estudamos, nós percebemos que essa inteligência artificial, esse sistema está presente em tudo, desde a justiça criminal, né, na análise dos riscos, naquele recrutamento de empregos, né, de professores, de diversos
diversos setores. E recentemente teve até a resolução, né, 332 do CNJ, que dá para a gente perceber mais ainda que o Poder Judiciário ele quer introduzir essa inteligência artificial. E como o senhor disse, né, infelizmente, mesmo tendo essa conciliação das decisões, supervisão pelos humanos, existe esse viés, né, esse enviesamento de automação. Então, é mesmo só para, como o senhor falou, a gente temos que tentar lutar para conciliar essa inteligência artificial com a legitimidade das decisões, que é o que a gente sempre busca. E eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado por abrilhantar esse tema, por falar tão bem. Boa noite. Vou passar a palavra para Fred. Obrigado, Fernanda. Muito me honra as suas palavras. E, bom, eu sempre brinco, ser orientador é meio que ser pai e mãe, e, portanto, me coloco sempre à disposição de você e todos os outros orientandos e orientandas. Frederico, agora a palavra é sua. Está escutando? Professor, fundo do coração, muito obrigado por essa palestra maravilhosa. Foi tema do nosso grupo de pesquisa, semestre passado. Hein, Troy? Caiu bem, não caiu? No semestre em que o Facebook vira Meta, e o metaverso daí, não caiu bem a palestra? Com toda certeza. Só vou pontuar rapidamente, né? Porque Troy virou para mim, o professor, falou assim, como eu queria levar o Pedrão para fazer uma palestra de encerramento. Eu falei, cara, vamos tentar. E aí eu falei assim, mas para trazer o Golias para a arena, a gente precisa do Davi. Lembrei de Fernanda. Falei, Nanda, tem coragem de ligar para o seu orientador e fazer um convite? Ela titubeou, não, vou arriscar. E o professor, como sempre, muito acessível, abraçou a causa. Thaís fez esse trabalho com o PPGD lá da UNFG também, que possibilitou. Agradecer o Léo, coordenador pedagógico aí da FAVAG. E essa noite a gente foi abrilhantado aí com muito conhecimento mesmo. E aí, professor Pedrão, eu e Troy ficamos tão empolgados com o dia de hoje que a gente está pensando em levar uma palestra, mas presencial, para a gente fazer um ano que vem em Alagoas, em Maceió. A gente quer fazer com o Beck, professor Beck Oliveira, seu amigo, com o senhor, com o Troy. Até o momento eu arrumei só a cantora, para a gente fechar a palestra que nós vamos fazer presencial. Mas é algo a se pensar, vamos ver se o ano que vem a gente, de fato, concretiza isso. E a pergunta que eu deixo, professor Pedro, estamos à beira de vivenciar um realismo jurídico das máquinas? Eu vi o Lênio falar no realismo jurídico 2.0. Será que a gente está prestes a vivenciar isso? Muito obrigado, forte abraço. Obrigado a todos. Muito obrigado, Fred. Bom, me coloco à disposição para esse convite em Alagoas, então. Depois você me explica melhor quando, para eu eventualmente montar e organizar aqui minha agenda. Bom, o Lênio, ele tem trazido aqui uma discussão importante, ele tem pensado de maneira crítica o risco com que a máquina vai produzir na nossa prática. Há um risco, sim, como eu disse, de que as máquinas passem a definir padrões por conta dessa própria caixa preta que o algoritmo, na utilização da técnica das redes neurais, pode trazer. E, como eu disse, por um certo enviesamento, por uma facilidade e uma comodidade ao risco dos jogadores deixarem as máquinas mais soltas. E aí, realmente, ainda é especulação, né? Não temos como avaliar de uma maneira concreta, não temos nem dados, porque nos falta essa tecnologia nesse momento para a gente poder pensar o que esperar.
volto a dizer na fala do Arthur C. Clarke, dizer que algo é impossível quando se lida com tecnologia é estar fadado ao erro. A grande questão é não se, quando. Pode não ser para o ano que vem, mas quando? Né? Como é que isso vai caminhar? Esse é um desafio. É um desafio que a comunidade jurídica, principalmente uma comunidade jurídica, que esteja preocupado com uma ideia de responsabilidade democrática do direito processual, tem que abraçar. Né? Então, é algo muito sério e temos que nos despertar para esse problema, talvez para que esse problema não se concretize, e aí a gente possa olhar para trás e dizer assim, era um receio, era um medo, mas foi algo que foi. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu penso. A tecnologia é irrefreável, mas isso não quer dizer que a gente precise se transformar em reféns dessa tecnologia. Mas, enfim, tem muito interesse, não apenas jurídico, por detrás disso tudo. Né? E a gente não pode ser ingênuo. Há, consequentemente, um grande volume de investimento e de retorno financeiro no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, isso pesa? Muito. Pesa também. De fato. Thaís, gostaria de tecer algumas considerações ou algum questionamento, professor? Sim, obrigada, Troy. Vocês estão me ouvindo bem? Que está uma chuva aqui em Montes Claros? Sim. Em especial, agradecer ao professor Pedron a seriedade, né, dos estudos dele, da pesquisa, do esforço, que acabam enriquecendo demais a gente, a neutralidade que nós percebemos, né, na crítica à tecnologia, e agradecer a oportunidade, Troy, Fernanda, tal, e por ele ter atendido prontamente ao nosso... E dizer, assim, em relação ao tema mesmo, que o professor Pedrão sabe que eu trabalho com a mediação. E aí a gente, né, que estuda vará, que estuda a humanização, a artesania das decisões judiciais, a gente fica chocado igual com essa pergunta de Fred, né, esse realismo das máquinas. Então, aí tem muito pano aí para a gente pesquisar, para a gente colocar as duas coisas de frente e ver o que realmente aí a gente vai ver como melhor, né, no futuro. E acho que o nosso grupo de pesquisa Caju aí tem atuado muito bem nisso. Eu agradeço muito por fazer parte aí e aprender com vocês. Obrigada. Que é isso, Thaís. É um prazer nosso termos aqui você como pesquisadora, você, a Fernanda, o Fred, enfim, porque isso faz com que, né, o Caju se desenvolva e o Caju não seja apenas da UniFG, e por isso mesmo o Caju se reproduz na FAVAG, o Caju se reproduz em diversas outras instituições. Né? O cajueiro é forte e ele se alastra. Muito bem. Professor, eu queria também tecer algumas considerações a respeito do tema. Mais uma vez, pedir desculpas pelo professor Leonardo, inclusive, ele é um entusiasta da informática, da tecnologia, também ele fez o trabalho dele no mestrado à época, a respeito do processo judicial eletrônico e questões relacionadas a isso. Mas, assim, tudo que o senhor trouxe é extremamente interessante e gera uma reflexão que deve ser, que nós devemos ter realmente. O Fred falou do Streck, aí eu lembrei até do embate, no bom sentido da palavra, entre ele e o Alexandre de Moraes da Rosa, que é um entusiasta também da questão da tecnologia, da inteligência artificial, acredita que é algo inevitável, como o senhor também acredita, mas aí o Lênio, né, ele faz aquele papel justamente de tentar alertar para os possíveis males, ou talvez o cuidado que devemos ter com isso. Eu acho que hoje o melhor seria o melhor dos dois mundos, né? Aquilo que o Alexandre almeja e aquilo que o Lênio teme, que a gente conseguisse chegar nesse consenso e talvez um dia cheguemos a isso.
Mas hoje, de imediato, né, como reflexão, eu queria perguntar ao senhor, porque o que eu percebi pela fala e pelos dados apresentados é que hoje, realmente, para a advocacia em si, nós temos aí um mercado totalmente novo e inexplorado, e não somente para a advocacia, mas para os operadores, os programadores, porque, ao mesmo tempo que eu tenho algoritmos para decidir, eu posso passar a ter agora algoritmos que consigam, como é que eu vou dizer? Eu pensei em algo aqui que seria no sentido de enganar o algoritmo, né? Eu começar a produzir peças processuais que pudesse ali burlar esse algoritmo, conduzir como a foto que o senhor colocou lá do Chihuahua, o Chihuahua e o Cupcake, não é? Então, hoje nós começaremos a lidar com isso, com erros não intencionais, mas com induções a erro intencionais. Isso é uma realidade, é algo que o senhor enxerga diante desse cenário. E assim, eu vejo que, ao mesmo tempo em que hoje, isso é uma realidade, talvez, para os grandes escritórios de advocacia, com o tempo, e a informática é a popularização de tudo, não é à toa que hoje nós temos um iPhone na mão, antigamente isso era algo impossível, mas com o tempo isso vai chegar no advogado recém-formado, no escritório pequeno. Como o senhor enxerga isso também? Isso é uma cifra negra com a qual o próprio Poder Judiciário já pensa que ela deve lidar, deve aceitar? Troy, sua pergunta ela é muito interessante. Eu vejo o seguinte, de um modo geral, conversando com membros do Poder Judiciário, eu vejo que eles estão, primeiro, ainda maravilhados com o canto da sereia. Então, eles estão dizendo, opa, isso vai ser bom para a gente. E pronto. E não estão olhando que há empresas de software produzindo também softwares para advogados. Né? Isso é real? Isso é real. Né? Isso tem se desenvolvido. O Brasil, de novo, é um celeiro de testes. Eu sou sócio de uma SA de capital fechado que está desenvolvendo software de análise preditiva. Né? Ou seja, o meu software ele quer exatamente mapear julgadores e prever, eventualmente, o seu julgamento. E ele vai mapear, seja uma pessoa de carne e osso, seja um algoritmo decidindo em substituição. Né? E isso vai ser o futuro. Igual você falou, num primeiro momento, isso vai ser caro. Isso vai ser caro. Né? Escritórios que estão desenvolvendo, já estão testando esse material, sabem que isso vai ser caro. Tendemos a popularizar no futuro? Sim, tendemos a popularizar no futuro. Quando? Não sei. Não sei. Estamos ainda avaliando como isso vai se desenvolver. Mas, realmente, eu não me limito, e aí falo com muita tranquilidade, em apenas estudar e escrever sobre, mas exatamente entender um pouco mais a fundo para ver como isso pode ser programado e isso, eventualmente, pode ser utilizado. Essa realidade que você está enunciando, sim, ela existe. Né? Ela existe. Temos aqui empresas preocupadas na produção desse material também para advogados. Realmente. Ô, professor Troy, desculpa. Será que nesse momento já não abre um espaço para artesania na advocacia também, professor? Diante de tantos problemas? O mercado... Olha só, Fred, eu diria, né, lumanianamente, que o sistema sempre busca uma forma de equilíbrio. Se o judiciário puxar de um lado, talvez a advocacia puxe do outro, e as coisas vão se equilibrando. Né? Sempre vai ter esse espaço da artesania. Eu acho que a advocacia nunca vai ser uma esteira de produção em massa. Vai haver advocacia de massa, mas vai haver o outro lado. A grande questão é saber, né, em qual dos pontos você vai se situar e como fazer para se situar em um ponto ou em outro, para que as escolhas da sua vida não sejam feitas por outra pessoa que não seja você.
Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Eu vejo muitos advogados exatamente dizendo: ah, mas eu não me preparei. Bom, então está na hora de você abrir o olho e se preparar. Está na hora de você entender o que está por detrás. Exige um nível de responsabilidade e exige um nível de autocomprometimento. Mas, enfim, né? Esse é a grande sacada. Descobrir, né, professor, se encaixar nesse momento, esse é o grande segredo, então. Eu acho assim, Troy. Infelizmente, né, parece que algumas pessoas exageraram na confiança da música lá do, acho que é do Zeca Pagodinho, né? No Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu. Eu acho que a gente tem que tomar as rédeas dessa vida, em parte. É claro que a gente não controla tudo, mas, consequentemente, a gente tem que aprender a se programar, se organizar, enfim. Né? E aí a tecnologia está aqui. Ou seja, se você não começar a se interessar pela tecnologia, bom, você vai fazer escolhas ou a tecnologia vai fazer escolhas por você em algum momento. Como tudo, gente. Né? Se você for muito cego ao confiar no Waze quando ele te traça um caminho, você vai descobrir que de vez em quando ele te joga em roubada. Rua sem saída, sei lá, pirambeira, buraco, enfim. Né? A tecnologia exige esse policiamento. De fato, um policiamento constante, né? Porque a gente não pode pensar que é o comodismo, é aquele ponto que o senhor falou em determinado momento, né? Que é o ponto de comodidade. Não está bom para mim e está acertando. Então, para que eu vou questionar? E aquele momento, inicialmente, eu verifico, eu tenho cautela com aquilo que a máquina me dá, com que a inteligência artificial me apresenta como opção, mas depois eu acho que ela está acertando tanto que aí eu relaxo. Eu acho que é o grande medo hoje, quando se fala, inclusive, no automóvel autônomo, que seria isso. No início, né, você vai pegar o seu automóvel lá, que se dirige sozinho com a inteligência artificial, e você vai ter um certo cuidado e temor. Só que depois você vai perceber que ele te levou para casa tantas vezes e que não ocorreu nada, que um dia você vai dormir no volante, literalmente, e aí esse dia pode, né, ocorrer algo inesperado. Né? Eu acho que tem esse alerta que o senhor deu, é extremamente importante para que possamos lidar, quem não, né, que todos devemos, né, mas para que possamos lidar com essa tecnologia toda, que definitivamente algo inevitável. Né? Professor, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, né? Ainda vou abrir a palavra para que possa, né, se despedir aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui ao Frederico, à Fernanda, à Thaís, ao PPGD da UniFG, uma relação que se iniciou, pelo menos para mim, né, desde 2016, né, então, extremamente frutífera, que rende até hoje momentos como esse, reencontros como esse, e também, né, essa renovação aí de estudantes, e algo extremamente bom para o direito, e entender que dentro disso daí, o direito não se limita apenas a aprofundamento teórico, do ponto de vista apenas filosófico, mas também a preocupações práticas, né? A preocupações aí que estão totalmente ligadas com a nossa realidade. Agradeço em nome da FAVAG, do professor Leonardo, do nosso coordenador aqui do curso de Direito, e devolvo a palavra aí para que possa tecer considerações aí finais essa noite de hoje. Bom, agradeço mais uma vez, professor Troy, professora Fernanda, professora Thaís, professor Frederico, por essa acolhida e dizer que, para mim, é sempre uma alegria falar de um tema que me é caro e, mais ainda, ter aqui a companhia dos meus queridos e eternos alunos. Então, só tenho a agradecer por essa gentileza, por esse presente que vocês me deram na noite de hoje. Eu saio daqui extremamente feliz e radiante. E desejar aqui
uma boa noite, convidar mais uma vez nossos alunos da graduação a conhecer mais e mais e mais desse universo, da tecnologia aliada ao mundo do direito. Tudo bem. E lembrando que o vídeo ficará disponível no YouTube, inclusive para que vocês possam visualizar melhor as obras, né, que o professor Flávio indicou aí, para aqueles que tenham interesse em aprofundar já de imediato um pouco mais no tema. Tá? Dito isso, encerro a noite de hoje. Frederico, Thaís, Fernanda, gostariam de falar alguma coisa a mais? Última palavra. Sendo assim, eu agradeço a todos os presentes, os ouvintes, ao professor e, ademais, encerramos essa noite de hoje. Forte abraço a todos, uma boa noite. Boa noite a todos.